Fala galera, mais um episódio de Papo de Coach e hoje eu considero a minha filha, Sou mesmo. Júlia Zaniboni. Sou Seja bem-vinda, eu tô aqui muito. na nossa casinha no 10CT e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa coach que é uma neném ainda, começou agora na profissão, né? Acabou de se formar. Se apresenta pra gente, Júlia. Caraca, vamos lá. Prazer, galera. Meu nome é Júlia Zaniboni, como o Glauco já falou. Cara, eu vou explicar pra vocês antes, porque ele tá me chamando de neném, né? Com esse rostinho aqui. Galera, eu tenho apenas 22 aninhos. Já sou formada em Educação Física. Tive alguns problemas para me formar, mas graças a Deus estamos aqui. Nos formamos. E eu tenho um amor muito grande por essa casinha, pelo Glauco. Porque eu estagiei aqui. E hoje eu sou coach aqui também. Então, eu tenho um amor muito grande por essa casa. Conheço muita gente daqui. Glauco me ensinou muita coisa. Como ter postura como coach, como dar aula. Foi ele que deu a minha primeira chance de montar um ódio, não sei se você vai lembrar. Lembro. Mas foi um sábado, ou algum workout assim, tipo de um dia, um evento assim no 10. Ele virou pra mim e falou assim, bota um LPO, um ginástico e um cardio. Cara, eu entrei em desespero. Eu tava como estagiária ainda. Meu Deus, o que eu coloco? As pessoas vão me... Aí aquela sensação, sabe, aquele gostinho de coach? Sabe, os alunos vão reclamar, vão falar que foi você. Então aquilo dali foi, sabe, foi motivador para poder continuar. Então, continuando minha apresentação, tenho 22 anos, sou formada em Educação Física. Hoje eu sou Head Coach da Team Zaniboni. Para quem não conhece, é uma planilha de treinamento não direcionada somente para atleta, mas sim para as pessoas que querem realmente ganhar performance no esporte, mas para o dia a dia. Então, a gente tem a Team Zaniboni Hybrid Race, que é focada para o Hyrox. A gente tem a Team Zaniboni dentro da musculação, para a galera que quer fortalecer a musculatura e não se lesionar no CrossFit, porque o CrossFit não lesiona. Não. CrossFit lesiona quando você não tem responsabilidade com o próprio esporte, tá? E a gente tem também planilha de corrida na Team Zaniboni. A gente tem um grupo, que é um time todo. Então, a gente tem várias Team Zanibonis em boxe, porque a galera se encontra para treinar. Tem pessoas que também treinam, fazem a parte da musculação sozinha na academia. E assim por diante. Se E você agora se com o Hyrox interessa... também, né? Agora com o Hyrox também, cara. O Hyrox tá ganhando uma proporção absurda, né? É, muito legal. E, bom, quem se interessar pode ir lá no meu Instagram, Julia Zaniboni Fit, e tirar algumas dúvidas comigo, ou chamar lá no próprio Team Zaniboni também. Hoje a Julinha atua aqui no 10 como professora segunda, quarta e sexta, todos os horários da manhã, e os outros horários como personal. E eu acho que é isso. Acho que eu falei um Calma que tem muito mais. eu acho que o Glauco ele tá com uma... Ele tá desde ontem jogando assim pra mim, não, porque se prepara. E eu tô assim, gente, o que ele vai chamar? O que ele vai fazer? Eu já sei de tudo, então eu só Meu vou Deus. mostrar para o mundo essa Olha aí. que daqui a pouco vai ser referência, tá, gente? Pode esperar, anota aí que é certo. É certo. Eu quero saber, antes de começar a falar sobre o CrossFit, quem é a Júlia Zaniboni fora do CrossFit? Cara, tinha a Julia Zaniboni fora do CrossFit. Essa daí eu acho que me pegou. Cara, a Julia Zaniboni de fora do CrossFit, primeiro ela é filha do rei, filha do pai. É uma filha amada, escolhida, separada. Eu acho que eu tenho muita consciência disso. Acho que dentro de mim. Porque eu acho que se a gente não souber o nosso espaço aqui na Terra, o nosso propósito, eu acho que não tem motivo pra gente poder continuar. Então a Júlia é uma menina muito sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, muito sensível ao ambiente. Eu não consigo entrar no ambiente e não sentir qual é a frequência daquele lugar, o que aquele lugar transmite. E é muito engraçado que, falando sobre frequência, às vezes algumas pessoas falam assim, cara, você performa às vezes até melhor no meio das pessoas. E eu falo sim, porque eu consigo captar a frequência das pessoas, a energia das pessoas para mim e usar isso a meu favor. Então, às vezes eu até falo pro Glauco, coloca uma música boa aí para eu bater PR, ou às vezes tá todo mundo gritando e eu tento captar aquela energia para mim, para poder usar ao meu favor. A Júlia é uma pessoa, além de ser muito sensível, muito forte. Eu acho que toda a minha... Apesar dos meus 22 anos, eu já me sinto uma pessoa muito madura para a responsabilidade que eu tenho e que foi construída por pessoas que estiveram ao meu redor. Pessoas que, graças a Deus, eu tenho certeza que foi Deus que selecionou cada um, que pôde agregar para mim, né, alguma coisa. E a Júlia é uma pessoa muito divertida. É muito divertida, que gosta de estar com os amigos, gosta de um tempo de qualidade com as pessoas. E eu acho que é isso.
você vai poder sugar mais coisas de mim com outras Com perguntas. certeza. Eu tenho Eu certeza disso. vou falar de novo. Eu já conheço a Júlia. Eu já conheço a Júlia, tá bom? Vocês têm que conhecer e vocês vão se apaixonar também como eu sou apaixonado por ela. Julinha, como foi o seu primeiro contato com o cross? Eu acho que você já teve algum contato antes de vir para cá, mas você começou a praticar cross, eu acho que aqui, mas já teve algum contato. Mas como é que foi esse contato? Fala pra gente aí. Cara, é engraçado porque eu não gostava de crossfit, né? Eu era da academia, comecei a academia com 10 aninhos de idade, tava para fazer 11. Minha mãe teve que ir no pediatra, pedir autorização, o pediatra me liberar para poder fazer academia, né? Que ele falou, você vai botar uma criança de 10 anos na academia? Como é que é isso? Só que a minha mãe precisava ir pra academia e não tinha onde me deixar. Então ela tinha que me levar de qualquer jeito. Conseguimos, entrei na academia. Ao longo da vida, eu não gostava da academia. Dos meus 10 até os meus 13, eu ia por obrigação, mas ia. E me ajudou muito. Hoje eu agradeço muito a minha mãe por isso. E nessa época, acho que já tava a vibe do cross. Pelo menos lá na Vila da Penha, onde a gente vê nossas origens. Nossas origens. Já tinha uma box ou outra. Cara, eu via aquela galera, mas eu falava muito mal, Glauco. Principalmente da passada com o joelho no chão. A gente fala, gente, esse povo vai quebrar o joelho, vai quebrar a perna, que não sei o quê, e vai ferrar lombar, e vai ferrar ombro. Então, assim, eu era número 1. Se viesse qualquer crossfiteiro falar comigo, eu ia falar, não fala comigo. Eu não gosto de você. Ponto. Me mudei pra cá pro Recreio, chegou a pandemia, passei a pandemia aqui dentro de casa, trancada. Um belo dia, minha mãe andando de bicicleta, passa em frente ao 10. Vamos fazer uma aula experimental? Quando ela chegou com o panfleto, eu falei, quê? Você tá brincando, né? Só que eu não aguentava mais fazer academia, treino em casa, né? Treino em casa, treino na academia do prédio, que hoje a gente sabe que nem todas as academias de prédio têm uma estrutura boa. Já não aguentava mais. Eu falei, cara, eu vou ter que dar uma chance pra esse crossfit. Vou ter que dar uma chance pra esse crossfit. Vim, primeira aula, Gal. Minha ficha caiu. Eu falei, me encontrei. Literalmente. Depois do primeiro dia, saí daqui acabada, destruída. A barra me amassou demais, só a barra lisa. Mas me apaixonei. Literalmente foi o famoso amor à primeira vista. Foi desse jeito. Você lembra do treino, não, né? Ou com quem foi? Cara, bom, foi nós 4, né? O meu pai, minha mãe, o Gui e a Lili. Viemos nós 4. Cara, eu acho que foi com a Lica. Foi com a Lica? Acho que foi com a Lica. Que era a professora que ficou por muito tempo aqui, hoje é minha amiga. Pô, tinha corrida. Tinha corrida, tinha algum movimento com a barra. Eu só não lembro se tinha ginástico. Eu acho que não. Eu não tava, né? Segunda ou quarta, sexta? Foi. E a gente foi 6 horas da manhã. Gente, mas eu só fui esse horário por causa de trabalho. Porque por mim... E hoje, corta pra hoje eu dando aula 6 horas da manhã. Dando aula 6 horas da manhã. E quando que você olhou, pensou assim, eu quero viver disso, do cross? Cara, eu acho que quando eu tive que eu olhei assim pro esporte e falei, caraca, isso aqui é muito maneiro. Porque eu já gostava da academia. E os professores na academia falavam assim, nossa, você tem uma estrutura corporal muito boa, você pode subir nos palcos. Mas eu tinha um pavor de subir nos palcos. Eu não conseguia me ver lá nos palcos, subindo, fazendo aquelas coisas. Não conseguia. Aquilo ali me dava medo. Aí quando eu cheguei no CrossFit, eu falei, cara, acho que aqui eu me vejo, hein? E aí comecei a ver CrossFit Games e os atletas. Falei, cara, eu me vejo aqui. Eu sempre quis ser atleta de qualquer esporte. Eu acho que eu me encontrei. Então acho que foi exatamente quando eu entrei mesmo que eu falei, cara, acho que aqui dá certo. Mas eu ainda não tinha pensado em educação física. Porque na época eu ainda estava terminando a escola, eu estava no ensino médio. Então, pra mim, tipo assim, minha mãe, várias pessoas já tinham falado pra mim, nossa, você tem cara de professora de educação física, mas eu queria medicina. Só que todo mundo sabe que medicina tu precisa ser um pouquinho nerd, né? Só um pouquinho. Então isso dificulta um pouquinho. Não que eu não seja, mas, né, precisa ser um pouquinho além. Tem que ser extraterrestre praticamente. Nossa, é difícil. E falando sobre a vida de coaching, você tem uma vivência um pouco menor, mas não deixa de ser uma experiência grande. O que não contam sobre a vida de um coach? Cara, o que não conta sobre a vida de um coach? Cara, principalmente eu acho que a parte da montagem dos treinos. Acho que ninguém tem dimensão do quanto que a gente se dói para montar. E não é uma dor de caraca, isso é um saco de fazer, não.
É uma dor de que a gente se coloca no lugar de vocês para imaginar a gente fazendo o treino para que seja divertido para vocês também. Porque a gente não pensa, eu acho que o Glauco pode responder isso também, a gente não pensa no workout só por, caraca, eu quero que eles fiquem com ombros fortes. Não. A gente pensa e a gente imagina vocês fazendo workout e quer que vocês se divirtam fazendo ele, sabe? Quer que vocês se sintam confortável. Por mais que às vezes tenham um exercício ou outro que a gente não goste, né? Mas eu acho que isso e, cara, eu acho que principalmente o fato da gente se doar para as pessoas. Porque ninguém sabe a dimensão que é a gente poder ajudar alguém, a gente transformar a vida de alguém. Não só aqui dentro da box, sabe? Eu acho que fora também, porque a gente pode estar em qualquer lugar onde que a gente se doa, a gente se faz como coach, em qualquer lugar que a gente esteja. Sim. Então, eu acho que isso é uma das partes que ninguém vê. Eu acho que só a gente como coach sente, sabe? O pessoal acha que a gente vai e escreve assim, eu vou ferrar eles, eu vou botar isso aqui só pra ferrar eles. Não. E Às não é vezes sim. assim. A gente Às não pode vezes, mentir. não vamos ser hipócritas. Exatamente, não vamos ser hipócritas. Mas na grande maioria a gente tem que pensar muito em relação a isso, porque acaba que tem gente que gosta de LPO, tem gente que gosta de ginástica, e a gente tem que... A gente não vai agradar todo mundo. Exatamente. Não Então, tem como. a gente tem que mesclar bastante. Desse E jeito. é bem difícil. E fala uma dificuldade que você teve como coach. Caraca. Bom, eu acho que no início, quando eu era estagiária, eu não me preocupava muito com... Eu me preocupava mais com as coisas básicas, né? Poder estar ali pro coach. Então, eu tive várias pessoas que foram os meus coaches, né, ao longo da minha trajetória como estagiária. E o meu maior foco era o que eu posso aprender com os coaches. Então, eu captava o melhor de cada um. Então, eu estudava muito sobre mobilidade, estudava muito sobre o skill do dia, o que eu posso ajudar. Pô, será que, por exemplo, antes de eu saber BMU, né, eu não sabia, eu tentava captar algumas partes da técnica antes, para poder ser o suporte para o coach. Eu não vou saber demonstrar, mas se o aluno fizer alguma coisa errada ali na barra, eu vou saber discernir se está errado ou não, ajustar uma posição, ajustar um keeping. Eu acho que montagem de treino foi uma parte bem assídua, porque eu tive que pegar um pouquinho de cada um pouquinho do que você faz, um pouquinho do que o outro professor faz, e tentar entender e criar um foco só. Então, acho que essa parte foi mais difícil, com certeza. Isso. A montagem de treino. Isso aí, porque eu acho que o resto, que as pessoas falam muito assim, falar com as pessoas, ser simpático, eu acho que isso eu já tinha um pouco. Óbvio que me soltou muito mais. Eu fiquei muito mais à vontade. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público, inclusive. Foi o que ser coach ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, Pô, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de pegar um microfone se tiver 1000 cabeças aqui. As pessoas não acreditam quando eu falo isso. Eu sou tímido. Ainda tem uma coisa engraçada, né? Às vezes a gente, como coach, a gente não pode mentir, gente. Muitas das vezes a gente veste um personagem. Um personagem que às vezes a gente tem que mudar o dia de vocês, porque a gente tá aqui pra isso. Então ninguém sabe realmente quem somos nós algum dia aqui. Sim. Às vezes o Glauco chegou aqui hoje e, cara, ele tá quebrado por dentro, mas ele tá aqui, entendeu? Então a gente tem que vestir essa skin. Isso aí. E aí a gente acaba que na hora que eu dou aula parece que exatamente, eu sou um personagem onde eu não esqueço os problemas Desse jeito. e vou para cima e tento fazer a melhor aula possível. Isso aí. Tem algum aluno que marcou essa sua trajetória de estágio para estagiário para coaching? Pô, teve muitos. Caraca, principalmente por eu ter ficado na mesma casinha, né? Então eu vim com uma remessa de gente. Cara, me marcou muito na época como eu era estagiária. A gente tinha uma aluna aqui, a filha da Andréia. Sim, a Maria, acho que Maria, Manu. E, cara, tipo assim, na época eu era estagiária, acho que eu tava com a Fê na época, com a Fernanda. A Fernanda falou assim, fica com ela, de olho nela, faz as adaptações pra ela, porque ela não podia pegar a barra pesada, ela não tinha condições ainda, ela ficava com a de madeirinha. E, tipo assim, poder ver a crescente dela, porque assim, querendo ou não, criança tem uma performance, uma crescente muito maior do que se você pegar qualquer outro aluno.
Cara, mas teve uma cabeçada de gente que eu vi se desenvolvendo, sabe? Crescendo e podendo ver a trajetória dessa galera até aqui. E hoje poder ser coach dessas pessoas, é assim, muito bom. É Porque muito eu tenho maneiro. feedback deles, sabe? Sim. Eles olham pra mim e falam: Caraca, Julia, tu lembra da época que você tava com aquela blusinha vermelha, arrochadinha, bracinho fininho? Eu falei: Lembro. É. E hoje poder estar aqui é bom demais. Muito bom. Isso é muito Me sinto maneiro, muito honrada, me maneiro. sinto honrada. Isso é muito gratificante, né? Pô, Nossa, eu acho demais. que é a melhor parte do trabalho, né? Sem dúvidas. A gente vê a evolução dos alunos, né? Sim, E o nosso trabalho sendo feito, né? sem dúvidas. Sendo feito. Agora vamos para a parte da resenha. A parte da E... resenha, eu gosto de deixar alguns alunos famosos, Eita, meu entendeu? Deus. Então eu vou fazer umas perguntas aos alunos aqui, você me fala um, tá? Tá, Se você quiser falar outros, pode falar vários, não tem problema tá não, porque bom. aqui eu sei que tem um monte assim. Ai, meu Eu Deus. já sei, mas vocês já têm que saber. Jesus. Aluno Gente, mais atrasado. Tainá Portela. Vou falar mesmo. Tainá, você conseguiu. Aluno que mais reclama do treino. Juliana Puig. Com Nossa certeza. Senhora. Essa daí não pode olhar pro quadro. Movimento que mais odeia. Eu? É. Uh! Então, eu tenho fases da minha vida, né? Ah, é? Eu tive uma fase que eu odiava o ball, até que eu comecei a fazer o ball muito bem. Aí eu não odiei mais. E Eu também odiava o thruster, mas aí agora eu também tô já numa tá. relação ok com o thruster. Também pega peso pra caralho. Os thruster. Por isso. Mas deixa eu te falar. Tem algum exercício, algum movimento que você. Eu pergunto isso para os coaches, é uma parada meio que delicada de perguntar, que parece que eu não gosto desse movimento, mas que você acha chato de ensinar, ou tem dificuldade, ou acha mais trabalhoso de ensinar? Boa pergunta. Boa pergunta. Cara, eu acho que na verdade não é sobre existir um movimento que você tenha dificuldade de passar. Eu acho que é sobre você conseguir pegar um aluno que não tem muita didática, que não tem muita coordenação motora, que não consiga captar as informações. E aí você tem que se adaptar para a linguagem do aluno. Então, eu acho que não existe tipo, o snatch é difícil de ensinar. Não, pelo contrário. Eu acho que qualquer movimento a gente consegue passar com uma clareza muito boa para o aluno. Mas às vezes a gente vai ter que estar preparado para receber um aluno que não tem tanta capacidade assim. Sim. E a gente tem que estar pronto para isso. Sim. Às vezes, tipo assim, um aluno vai entender o snatch como um pula-entra. O outro aluno vai ter que entender o snatch de outra forma. Então, eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre existir um movimento. Isso aí a nossa didática ela vai mudando, né? De acordo com o aluno. Totalmente. De acordo com o aluno, porque um aluno fala, faz a tripla extensão, o outro salta e puxa. Desse jeito. Entendeu? As Então, próprias aulas, eu dou uma aula 6, outra aula 7, outra aula completamente diferente 8, outra aula completamente diferente 9 horas da manhã. e são alunos completamente diferentes. Completamente diferente. Exatamente. E uma situação engraçada que aconteceu na aula. Caraca! O aluno fez força, peidou. Cara, não. Nossa, mas agora eu não sei se eu vou conseguir lembrar de alguma situação específica, mas eu acho que eu já passei por alguns perrengues assim, meio na aula, sabe? De falar o treino, acho que errado, alguma coisa assim. Agora eu não vou conseguir lembrar, mas assim, situação do aluno peidar, já nunca passei. Não, já aconteceu. Até comigo, mas isso aí não foi na aula, não. Foi treinando Abafa. sozinho. Abafa. Pior que eu tenho gravado. Eu tenho alunos, eu tava treinando com os amigos e aí fazendo squat clean. O squat clean do odd era um squat clean pesado. Fiz o squat clean e saiu o peido na gravação. Meu Deus. Foi muito mais sobre o barulho, então. Foi muito mais sobre o barulho. O cheiro? Não, isso aí foi só o barulho. Agora eu vou falar sobre um pouquinho mais do CrossFit Raiz, se é que eu posso falar isso com você, mas eu acho que você tem um pouquinho dessa essência da raiz, pelo fato de ter aprendido comigo, com o Antônio, que é uma pessoa bem da antiga e da época dos dinossauros do CrossFit. E também passou pela Fernanda e outras pessoas também, então você pode falar um pouquinho sobre isso, pelo que você absorveu da gente, né? Que eu sei que você absorveu muita coisa e as partes boas, claro. O que você acha que está faltando no CrossFit de hoje em dia?
Caramba, desde lá pra cá, né? Você É. diz. Cara, lá no CrossFit, infelizmente é meio forte eu dizer isso, tá? Mas acho que falta comunidade. Falta comunidade, porque eu acho que uma coisa que me abraçou muito foi a comunidade. Aham. Quando eu saí desse ambiente da musculação para o CrossFit, essa questão de eu estar do seu lado, eu não saber nada e você saber tudo, e a gente está no mesmo treino, a gente está fazendo a mesma coisa. O que diferencia eu de você vai ser as adaptações. Então, eu acho que comunidade diz muito sobre o que a gente vem perdendo com o tempo. É. Então, eu acho que hoje a gente tem que pensar. Eu mesmo, quando eu convido alguém para o CrossFit, eu falo, a pessoa pergunta, mas o que tem o CrossFit que a academia não tem? Eu falo, cara, comunidade. Porque se você entra no ambiente de academia, você vê o cara com fone, o cara não quer revisar o aparelho com você, o cara às vezes não abre um sorriso para você. Você entra no cross, o coach já te zoou por alguma roupa que não tá combinando que você tá usando. Você já reclamou do treino e o coach já encheu a sua cabeça de um monte de coisa. Você já viu seu melhor amigo ou alguém que você gosta na box. Você esqueceu algum material e vai ter que pedir emprestado. Então, assim, quando que você vai ter esse tipo de relação na academia? Exatamente. Ou nunca vai ter. É Então, um assim, pessoal comunidade muito eu bom. acho que ganhou meu coração em relação a E isso. isso tem se perdido um pouco, né? Infelizmente, dói do meu coração dizer isso, mas por isso que a gente que entende isso, onde a gente entrar, a gente tem que levar Sim, essa essência sim. de comunidade, sabe? A gente tem que fazer isso o máximo possível, Exatamente. conseguir fazer. Isso aí. E a gente pode dizer que o CrossFit mudou a sua vida? Com certeza. Sem dúvidas. Sem dúvida alguma. A minha mãe às vezes brinca dizendo que se você perder o CrossFit, o que você vai fazer? Eu falo, mãe, eu não sei. Eu sei que Deus vai estar comigo. Vai ter algum propósito nisso, mas por isso aí. enquanto, sim, é um motivo porque é onde está a minha profissão, é onde eu transformo vidas, é onde está o meu propósito de vida, que eu tenho certeza que parece bobeira, mas eu tenho certeza que o Glauco também recebe esse feedback. A gente recebe algumas mensagens de alguns alunos que a gente fala, caraca, dá aquele suspiro e fala, eu tô no caminho certo. Uau! Que às vezes a gente se sente desesperado, sabe? Sem saber muito será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô sendo bom para os meus alunos? E aí a gente recebe um feedback de vocês e aquilo tipo muda completamente o nosso dia, sabe? Exatamente. A gente parece que é Deus assim agindo, né? Porque a gente pensa assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Vem uma mensagem como essa que a Júlia E aquilo falou. aquece nosso coração. Isso. E aí a gente fala, caraca, Deus, obrigado pela mensagem, por ter avisado. É isso aí, muito bom. E agora eu vou fazer um bate-volta, um bate-pronto, onde eu falo alguma coisa e você responde o que vem na tua cabeça. Tá, Tá? mas já possível. É possível. Ping-pong. Vamos lá. All ball ou thruster? Ó, bom. Tu falou primeiro, né? Isso aí. Foi o primeiro. Ginástica ou LPO? Ginástica. Desculpa, gente. Sabe qual é o problema? Isso vai gerar uma polêmica. Vai. Mas é o Gente, gosto vamos dela. lá. Olha só. Eu nasci com uma predisposição absurda para LPO, que eu fui descobrindo ao longo do tempo, porque eu era muito ruim de LPO, sabe disso? Lá, quando a gente falou lá do outro lado, porque aqui a gente mudou a parte do CrossFit aqui no 10. Aí lá do outro lado, eu fazia muita aula de LPO com o Fível. Nas aulas de normal de cross, eu era uma bosta. Eu acho que com a minha crescente de força, tudo junto, eu acho que e a minha técnica, né, que foi aprimorando, isso tudo, junto com a minha estrutura corporal, me possibilitou, tipo assim, progredir cargas absurdas no snatch. Eu lembro até hoje, ó, meu primeiro PR de snatch histórico foi 55 quilos. Que aí eu fiquei estagnada nele por algum tempo. Aí depois, 60, 62, 65, 70, 72. Só que, tipo assim, papo de tipo, do 60 pro 72 foi menos de um ano. Uhum. O clean é a mesma coisa, foi uma escada muito grande. Agora, por que você gosta de ginástica, Júlia? Porque eu amo a ginástica, cara. Depois, então, que eu desbloqueei o B1000, A Júlia, eu posso dizer sobre isso, ela absorve muito bem as coisas. Então, ela aprende muito rápido as coisas. A gente passa uma técnica para ela, ela ia lá e fazia. Ela e o Gui, que é o irmão dela também, eles absorvem muito bem as informações. Né? eu digo isso que eu sou muito visual. Se eu viro o Glauco fazendo alguma coisa, eu consigo replicar muito bem. Se eu vejo a pessoa fazendo, eu posso errar de primeira, óbvio. Mas eu vou tentar replicar da mesma maneira que ele fez. Tentar tirar o máximo daquilo que eu vi.
Corrida ou bike? Bike. Odeio Todo mundo corrida. pode dar corrida, né? Pré-treino, café ou energético? Café. Gente, olha só, tô com um copo de água aqui, porque eu já bebi café antes, mas eu era pra estar aqui, ó, com o meu copinho, que também é do Tim Zanibone. Se eu der aula pra você qualquer dia, eu vou estar com esse copo na mão, tá? Eu não fico sem Cafézinho. isso aqui. Não fico sem. O bloco sabe. Ou de curto ou de longo? Longo. Longo. Por mais que eu também seja muito boa de workout curto, Curto, explosivo, né? explosivo. Movimento favorito, hoje. Não faz isso comigo, não. Então, é aquela máxima. Se você faz bem snatch, se você gosta de snatch é porque você faz bem. É isso aí. Então, Faz assim, bem mesmo. o snatch. Faz bem. Mas o snatch, fica ali, snatch e B1000, tá? Juntos. Movimento odiado. Então, aquilo que eu te falei, eu não consigo agora dizer. Mas eu acho que tá ali um cluster na família dos Oysters. Por ali. O que define a Team Zanibone em uma palavra? Família. Família. Pra mim é família. Agora eu vou te pegar. O que define o 10CT em uma palavra? Ai, me pegou. Ai, mas eu posso falar amor. Amor. Aí, ó, foi aí. Amor. Isso aí, muito bom. E o que define a Giulia Zanibone em uma palavra? Uau. Agora tu me pegou. A Giulia Zanibone em uma palavra? Constância. Eu acho que constância carrega muito do que eu sou. Muito bom. Que eu pude ver, né? Desde a Julinha lá do início até aqui. Eu adoro ver os vídeos quando tu posta você lá na academia, Com aquele magrinho. bracinho fica levantando 1 quilo de halter. Vai lateral. E agora você pegando 90, 100 quilos de squat clean. Muito maneiro. Júlia, o que você quer deixar de legado com as suas aulas? Cara, muito legal essa pergunta. Eu, na verdade, acho que o meu maior propósito toda vez que eu começo a dar uma aula aqui é de verdade que o aluno não saia do mesmo jeito. Eu acho que, independente do treino, independente da forma com que eu passei a técnica, independente disso, se o aluno chegar aqui, ele fizer o treino somente com a barra, sem sobrecarga, mas ele sair completamente diferente do jeito que ele entrou, e eu digo completamente diferente pro lado bom, né? Sim. Se ele sair daqui melhor do que ele entrou pra mim, isso já bastante. Sensacional. Já. E se você pudesse voltar no tempo e falar para a Julinha lá na academia, magrinha, pegando um quilinho, o que você falaria para ela? Cara, eu ia falar continua. Continua porque tu não tem ideia do que você alcançou. Você não tem ideia do que você vai alcançar até lá. Então só continua. Agora manda um recado para a comunidade do CrossFit. Uau, vamos lá. Responsabilidade ser comunicada aqui. É. Continuem sendo comunidade. Continuem sendo sempre, não só inspiração, porque às vezes a gente acha que, por mais que a gente não seja o RX da boxe, a gente não vai estar inspirando alguém. Mas, na verdade, sempre vai ter alguém que está olhando para você. Então, seja a pessoa que vai entrar sorrindo, seja a pessoa que vai dar o melhor bom dia, boa tarde, boa noite quando entrar na boxe, seja a pessoa que vai guardar o material do coleguinha quando ele tiver acabado no ódio, seja a pessoa que às vezes vai pegar um copo de água para alguém, seja o aluno preferido do seu coach, como Traga presente, comida. Traga comida. A gente gosta de comida, tá? A gente gosta de café, a gente gosta de chocolate. E, de verdade, faça a diferença na boxe em que você esteja. Eu acho que se cada um de nós, logo, fizermos a nossa parte, eu acho que a gente consegue realmente continuar com a essência de comunidade. E aqui a gente não tá falando nem sobre CrossFit marca, a gente tá falando sobre CrossFit essência, sabe? CrossFit esporte, CrossFit, cada CT, o que cada CT carrega, cada história, cada família, porque aqui a gente fala que é uma união de propósitos. São pessoas que vêm aqui, que entram carregando dores, amarguras, às vezes coisas que a gente nem sabe pelo que a pessoa passou, e esse ambiente aqui muda completamente o que a pessoa veio sentindo. Então,
Eu acho que seja a diferença. Então é isso que eu quero passar para vocês. Às vezes a gente chega aqui de algum jeito diferente, mais cabisbaixo. Chega abrindo um sorriso, você pode mudar o dia de alguém. Então acho que é isso que eu quero deixar para vocês. Galera, esse foi o Papo de Coach com a Júlia. Essa fera, vocês ainda vão ouvir muito falar dela. Vão ouvir falar muito do Tim Zanibone. Oh, glória a Deus. E, Júlia, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Que honra poder fazer esse papo. Você mora no meu coração, não tenho o que falar sobre você. E, galera, curte, compartilha, espalha igual fofoca. Espalha mesmo. Esse foi o Papo de Coach.